Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer dois exemplos de cálculo de volume. O que a gente vai fazer, e uma parte muito importante do exemplo, é saber desenhar a região e principalmente a projeção em relação ao plano XY para entender qual é a nossa região de integração. Então, um primeiro exemplo é só para, vamos dizer, esquentar, ver como que a gente trabalha, também relembrar. A gente vai acabar usando coordenadas polares. E o segundo exemplo vai ser um pouquinho mais sofisticado, mas é basicamente a mesma ideia. Então, mas a gente vai explicar cada um deles. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que o primeiro exercício é calcule o volume do sólido limitado pelo paraboloide z igual a x2 mais y2 e o plano z igual a 1. Bom, a equação do paraboloide é exatamente uma parábola rotacionada em torno do eixo z. Tá? A gente já viu isso. E preciso que vocês saibam que isso aqui é um paraboloide rotacionado por causa do termo x2 mais y2. E também a gente vai cortar tudo pelo plano z igual a 1. E se eu quero o sólido limitado por isso, eu espero que fique bem claro que é essa região aqui. Então, agora, o que a gente vai precisar fazer? O que a gente vai fazer é, primeiro, a gente vai integrar, isso aqui tudo como se fosse em função de z, ou seja, vai escrever o f de xy e achar quem é essa função. Então a gente vai ter que fazer uma integral dupla. A questão é que a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a minha região de integração. Se pensar um pouquinho, vamos dizer, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa região aqui toda e colocar sombreado aqui embaixo. Então quando a gente sombreia, essencialmente é como se a gente pegasse esse cilindro aqui e subisse. Mas quem é o cilindro? Bom, se aqui é z igual a 1 e também z igual a 1 e z igual a x2 mais y2, então o que significa? Quando a gente está intersectando esse plano z igual a 1 com esse paraboloide z igual a x2 mais y2, vai dar exatamente essa curva aqui, que por acaso é o círculo, e o círculo é dado pela equação x2 mais y2 é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer é igualar todo mundo. Então, essa equação aqui é do círculo x2 mais y2 igual a 1. Então, o que nós temos? Essa aqui é a nossa região de integração, x e y, em que aqui é o raio 1. Tá? Passa pelo ponto 1, 0, 0, 1. E essa aqui é a nossa região de integração. Por outro lado, quem é a nossa função altura? Então, repara, para cada ponto desse círculo, o z que me interessa é daqui até aqui. Ou seja, como se fosse o nosso paralelepípedo fundamental da soma de Riemann, para calcular o volume, ele vai ser esse pequeno pedaço aqui. Quem é essa altura? Ponto de cima menos parte de baixo. Parte de cima, então vamos lá, vamos escrever a integral, vai ser a integral dupla. Quem é a parte de cima da minha função vai ser 1 menos a parte de baixo. Então, é 1 menos x2 mais y2. E isso aqui tudo é dx dy. E onde a minha região de integração é esse círculo aqui de raio 1. Ou seja, para cada ponto do meu círculo de raio 1, o lugar que o volume que eu quero, onde eu vou querer integrar, é daqui até aqui. É de z igual a x2 mais y2 até z igual a 1. De cima menos o de baixo. Essa é a nossa função altura. Então, o que nós temos com isso? Isso aqui, deixa eu só escrever, esse aqui é o nosso k. Então, quando a gente vai querer resolver uma integral dessa, como que a gente resolve? Espero que seja convincente, que é coordenada polar. Então, a gente coloca x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Então, vai ficar a integral dupla de 0 a 2π, de 0 até 1. A gente tem que botar isso aqui tudo como 1 menos r ao quadrado. E não se esqueça que dx dy é r dr dθ. Bom, se a gente for integrar, podemos integrar primeiro em relação a θ, não tem nenhum problema, já que não depende de nada. Se integrando já em relação a θ, vamos dizer assim, é como se eu tenho que passar só o 2π para fora. Então vai ser, já vou sumir com isso aqui, 2π vezes, agora quem é a integral? Essa função aqui embaixo, eu vou só passar algumas partes,
é r menos r ao cubo. Então, essa questão vai ser r ao quadrado sobre 2 menos r a 4 sobre 4, em que o r varia de 0 até 1. E essa conta aqui toda vai dar 2π vezes 1 meio menos 1 quarto, que isso aqui tudo vai dar, ó, isso aqui tudo dá 1 quarto vezes isso, π sobre 2. Professor, me incomodei de você já feito 2π primeiro, isso tem algum problema? Se aqui dentro não depende de nada de θ, não tem nenhum problema. A gente pode usar o Fubini, inverter a integração, e integrando isso aqui vai ficar 2π vezes o que está aqui dentro. Foi o que a gente fez. Só que quando a gente integra, r menos r ao cubo já fez todas as expressões. Mas quem quiser, se sentir incomodado com isso, o conselho também se acostumar, já simplifica bastante, é só fazer. Tá? É só fazer uma por uma. Bom, agora, como eu disse, o segundo exemplo é um pouquinho mais sofisticado, mas principalmente da região sombreada, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Essencialmente é o mesmo paraboloide, só que agora o plano que corta é inclinado. Então, o que acontece é o seguinte. Primeira parte vai ser exatamente a mesma figura de antes. A gente vai achar quem é esse cilindro. Ou seja, qual é a nossa região de integração para ir subindo até lá em cima. Então, repara, se a gente for achar essa sombra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a interseção da equação z igual a x2 mais y2 e z igual a 2x mais 4y mais 4. Então, o que significa? Quando a gente quer achar essa interseção, essa nossa curva, então, a gente vai ter que achar a função de x, y, z, tudo que tem direito, só que temos uma pequena vantagem, uma pequena ideia. Se a gente sumir com o z, é como se encarasse o z como constante e só achar uma equação de x e y, o que a gente no fundo vai achar é essa equação aqui. E o z, ele vai dizer que vai depender de x e y, etc., ele que faria a nossa altura ficar mais inclinada dependendo da função de x e y. Então, quando a gente está querendo fazer a região sombreada, então basta assumir com z nas duas equações e ver que equação que vai dar no x e y. Então, olha só o que acontece. Então, vamos ter x2 mais y2 igual a 2x mais 4y mais 4. É isso que acontece na nossa parte sombreada. Não ignoramos o z que está variando na altura. E o que acontece, olha, eu vou passar o 2x para cá, o 4y para cá, vou ficar completando o quadrado. Então, é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado. E isso aqui tudo vai ser igual, é por isso que eu escolhi esse 4. Isso aqui tudo vai ser igual a 9. Tá, essa é a nossa equação. É só fazer o completamento de quadrado. Isso aqui, ó, aqui vai ter que subtrair 1, aqui vai ter que subtrair 4, aí vai, então no fundo acaba subtraindo 5, passa para o outro lado, tem que dar 9. Mas enfim. E qual é a nossa região de integração? A nossa região de integração é o seguinte, ele vai ser, a mesma ideia da outra, o de cima menos o de baixo. Então vai ser exatamente a equação 2x mais 4y mais 4 menos x2 menos y2. Então a gente vai fazer a integral dupla sobre uma região K, que a gente vai falar qual é. Na verdade é essa aqui, tá? Que é um menor ou igual, se preferir. De quem? De cima menos o de baixo. Então isso aqui vai dar 2x mais 4y mais 4 menos x2 mais y2. E isso aqui tudo dx dy. Bom, só para falar, como que eu disse, o exemplo é bem escolhido a dedo, na verdade, que é outra coisa que eu queria aplicar com vocês. Repara que o que eu acabei de fazendo foi esse menos esse, e aqui o que eu estou fazendo é passar isso aqui tudo para o outro lado. Então, o que acontece no fundo é o seguinte, é como se eu passasse toda essa equação aqui para o lado, tem que ser esse menos esse. Que é o que a gente tem. Olha só como que ficou. Então, eu estou dizendo para vocês que isso aqui é 9 menos x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado. Então, é só fazer as continhas. E isso aqui tudo dx dy. E a nossa região de integração é exatamente agora, eu não vou desenhar com precisão nenhuma, tá? Só vou
colocar a ideia, é o círculo de centro 1, centro 1, 2 e raio 3. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer alguma equação desse sentido, bem, eu espero que fique claro para vocês que a gente vai usar a coordenada polar, mas só que agora centrada no ponto 1, 2. Então, a gente vai fazer x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Então, o que a gente vai ter que fazer centrado em 1, 2. Então, soma mais 1, soma mais 2. E o que a gente tem aqui, dx dy, quem tiver... Quando a gente muda um pouquinho, eu sempre aconselho dar uma olhada qual vai ser o nosso elemento de área. No caso, permanece o mesmo, porque só somei constantes e a coordenada polar, um elemento de área, o sistema infinitesimal, se o elemento de área é r dr dθ, se eu transladar, só transladar, continua r dr dθ. Eu não multipliquei por nada. Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui tudo vai ficar integral de 0 a 2π, da integral de 0 até 3, já que o círculo já é de raio 3, e isso aqui tudo de 9. Essa equação aqui toda já ficou menos r ao quadrado, isso aqui tudo multiplicado por r dr dθ. Então, só para fazer rapidinho, isso aqui vai dar 2π, vezes, aqui o 9r vai ficar 9r ao quadrado sobre 2, menos a integral de r ao cubo, r a 4 sobre 4, em que o r vai ser igual a 3 até o r igual a 0. E agora a gente só precisa colocar valores aqui, né? Então isso aqui vai dar... Bom, vou fazer aqui rapidinho. Então vai ser 2π vezes, quando o r é igual a 3, dá 81 meios. E aqui também dá 81 quartos. 81 meios menos 81 quartos vai dar 81 quartos. E fazendo essa multiplicação dá 81 π sobre 2. Então, são esses dois exemplos que eu queria fazer. E, como que eu disse, eu acho que são dois fatores que a gente tem que ser, a função altura e também a minha região de integração. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.